Hoje eu vou tirar algumas das principais dúvidas que nós da Move Vistos recebemos, seja no Instagram, no WhatsApp, e eu espero que a partir desse vídeo você que está me assistindo tenha muito mais clareza de quais passos você deve dar a partir de agora. A primeira pergunta que eu recebi aqui é: com qual tempo de antecedência que eu devo aplicar para o visto de estudante? Eu vou responder para turismo também. Vamos lá, aqui a gente tem três potenciais possibilidades. A pessoa que está indo fazer turismo, a pessoa que está indo estudar inglês, a pessoa que está indo fazer uma pós-graduação. No caso do turismo, você pode tirar o visto, ele vale 10 anos e a verdade é que você tem bastante flexibilidade em relação a essa antecedência. Você pode tirar o visto 2 meses antes da viagem, 2 anos antes da viagem, é muito sobre tua antecedência de planejamento, tá? Além disso, você pode ter o visto aprovado para essa viagem e pode ser que por N razões, questões financeiras, questões globais, que o seu projeto mude, você pode mudar a data de viagem sem problema nenhum. Para o visto de estudante, o visto F1, vou trazer aqui o cenário do inglês e eu vou trazer o cenário da pós-graduação. Para o cenário do inglês, que acaba sendo mais popular porque mais pessoas se enquadram e tem mais pessoas sem o nível de inglês desejado do que pessoas que já estão querendo dar o passo mais avançado, para o inglês você pode tirar o visto F1 um ano antes do início da aula. Tá? Então você pode, por exemplo, acontece muito, pessoas começam a mentoria com a Move, vai avançar na mentoria, vai fazer a matrícula com a escola, essa matrícula as escolas só costumam emitir 20 para no máximo 1 ano de antecedência do início da aula. Então a pessoa consequentemente vai para a entrevista com uma aula que vai começar um pouco menos de 1 ano para frente, mas não tem muito limite aqui, tá? Se a pessoa precisar fazer uma viagem de urgência, surgiu uma oportunidade, a empresa liberou para a pessoa estudar daqui a 1 mês e meio, então ela só tem essa janela, ela precisa aplicar rápido, isso é possível também. É a questão de você saber explorar o planejamento na pessoa que tem antecedência ou a urgência na pessoa que está aplicando de forma mais rápida, mas pro visto de estudante para inglês, essa é a realidade. Quando a gente fala em mestrado, MBA, doutorado, esse tipo de curso de pós-graduação, a figura ela muda um pouco aqui porque universidades e colleges, para cursos de pós-graduação, eles têm uma janela de aplicação mais restrita. Você não vai conseguir dificilmente aplicar com uma antecedência tão grande. Então, via de regra, um curso que vai começar no mês X, eles vão abrir um período de matrícula alguns meses antes, então tem uma janela de início e de fim. Às vezes, dependendo da universidade, a pessoa ela pode aplicar não para esse próximo início de aula, mas sim para um seguinte ou até 2. Mas isso varia de universidade para universidade. A maioria das vezes a pessoa está aplicando agora para começar um curso daqui a uns 2 meses, mais ou menos. Isso é o mais comum ali na pós-graduação. Vamos para a próxima? Qual que é o impacto da escolha do estado e da escola no visto? Aqui mais uma vez eu vou tentar trazer um cenário um pouco mais amplo. Vamos começar com turismo. Bom, se você tem uma intenção legítima de turistar, a verdade é que o estado ele não deve fazer diferença, porque existem pessoas que vão viajar para Carolina do Norte, pessoas que vão para Disney, pessoas que vão para Califórnia, Nova York, Wyoming. Então, turismo é turismo. E você tendo um interesse legítimo de ir para aquele lugar, eu não vejo absolutamente nenhum tipo de impeditivo. É óbvio que os agentes consulares eles já estão mais acostumados a verem determinados perfis indo para determinados lugares. Mas às vezes é até interessante você fugir do óbvio, se é a tua intenção, isso pode até demonstrar mais originalidade. Não se preocupe muito com, eu tô querendo fazer uma viagem que eu adoro, eu queria conhecer aquele parque nacional incrível que eu vi no Instagram e tal, parece ser um destino maravilhoso, mas será que o conselho vai entender? Porque não deve ter muita gente aplicando para lá. Bom, se é a sua viagem, não tem problema, você pode apresentar esse projeto sim. Visto de turismo, isso daqui é bem flexível. Quando a gente fala para o visto de estudante, e aí eu vou focar principalmente no inglês, esse é um ponto muito crítico, porque se você quer estudar inglês, você está pressupondo que a imersão na língua, ela faz parte do seu programa, faz parte do seu planejamento, porque senão você fazia um curso no Brasil só. Então se você vai imergir, faz sentido você imergir em estados lotados de brasileiros? Talvez não faça, principalmente em cidades lotadas de brasileiros ou lotadas de imigrantes, porque você com certeza vai ter experiências melhores indo para escolas que não tem tantos brasileiros, indo para cidades que não tem tantos brasileiros. Porque na escola, por mais que quase todo mundo ali seja imigrante, ou até todos, se forem pessoas de outras nacionalidades, você não vai ter como se comunicar na língua deles, no português, né? Você vai precisar falar inglês. Então isso vai contribuir para a sua experiência de aprendizado. E na cidade, no dia a dia, se você não está falando com brasileiros, também vai ajudar. Então, a escolha da cidade e a escolha do estado e da escola também tem um papel, assim, crítico nas suas chances de aprovação do visto F1
para estudar inglês faz uma diferença danada. Na Move a gente usa muito essa estatística, né? Nós temos as estatísticas de o quão boa foi a experiência dos nossos clientes que já foram estudar em determinados estados. Isso, consequentemente, significa que aquele estado ele é bom para aprender inglês. Se ele é bom para aprender inglês, isso tende a ser visto positivamente pelo cônsul também. E aí a gente tem essa informação completa ali de a experiência das pessoas e a visão da agente consular e o índice de aprovação no final das contas. Então nós incorporamos muito isso para que os nossos clientes eles tenham uma chance maior de aprovação. E a menos que o cliente ele já venha com, olha, eu quero estudar nesse lugar aqui, o que está tudo bem se for o caso, nós vamos sempre tentar mostrar, olha, se você está procurando uma experiência de intercâmbio, tem essa alternativa aqui, que tem tido um feedback muito bom dos nossos clientes que vão para os Estados Unidos estudar e depois voltam para o Brasil e relatam como que foi a experiência. Então, que tal você ir para lá? Então a Move traz muito isso dentro da perspectiva da imersão para a pessoa que está estudando e também da perspectiva de aumentar a chance de aprovação do visto, beleza? A outra aqui, ó, como saber que eu tenho um bom perfil para o visto de estudante ou turismo? Bom, isso daqui parece confuso, gente, mas é normal que uma pessoa que queira estudar inglês, ela também queira passear. E é normal que uma pessoa que está indo passear ou fazer compras, ela também queira melhorar o inglês. São duas intenções que não necessariamente elas não podem existir juntas. Na verdade, é muito comum que elas existam juntas. Então existe sim, de uma forma até comum, que pessoas tenham dúvida. Olha, eu tenho a intenção de estudar ou turistar, mas eu queria saber qual visto que se aplica melhor à minha realidade, dado que as duas opções para mim são opções reais. Se eu for estudar, naturalmente eu vou passear também. Então, bom, esse daqui é um ponto bem importante mesmo. Acho que o que eu posso simplificar para que vocês entendam é o seguinte. O visto de turismo, ele pressupõe que você já tem uma vida financeira mais estabelecida, mais organizada, a ponto de que você vai queimar uma grana numa viagem para um dos países onde a sua moeda é a mais desvalorizada possível, né? Então, o dólar é mais de R$5 e, bom, você tem que ganhar uma grana legal e tá com a vida bem tranquila para que você possa viajar para os Estados Unidos para poder passear. Logo, pressupõe-se que você tem uma grana, uma receita mensal que seja mais alta. Não vou falar uma faixa porque depende de casal, solteiro, com filho, sem filho, mas pensa na perspectiva de que pessoas que não têm uma renda pelo menos legal, elas podem ter dificuldade de tirar o visto de turismo sim, tá? Já no visto de estudante, a figura muda. Por quê? O visto de estudante, seja para inglês, mestrado, MBA, o que quer que seja, ele pressupõe que você vai retornar ao país de origem, seja o Brasil ou qualquer outro, melhor, mais capacitado para a vida acadêmica ou profissional do que você foi para os Estados Unidos. Logo, é um visto que ele aceita muito mais pessoas que têm uma renda mais baixa, mas que também faz todo sentido para pessoas que têm renda alta. Então nós temos desde pessoas desempregadas, pessoas que ganham salário mínimo, até pessoas que ganham 600, 800 mil reais por mês no Brasil aplicando para o visto de estudante. Por quê? Todas elas vão se beneficiar e vão trazer isso dali como bagagem de alguma forma. Então a verdade é que para o visto de estudante, a sua grana, a receita que você tem mensalmente não é um fator determinante. Então ela vale tanto para pessoas que ganham pouco quanto para pessoas que ganham um valor assim absurdo. O que eu quero dizer com isso? O que importa no visto de estudante é muito mais qual que é a tua motivação. E isso independe se você está empregado, se você é um mega empresário, se você acabou de vender uma empresa. Se você tem uma motivação sincera para estudar inglês, é possível você aplicar para o visto de estudante. Eu diria que o visto de inglês ele é mais democrático, ele é mais acessível, ele abrange um número maior de perfis do que o próprio visto de estudante por causa dessa característica. A sua renda ela não é um limitador e ela nem é um facilitador para você tirar ele. É muito mais sobre você ter uma reserva mínima e isso abrange pessoas que têm desde 12 mil reais, 15 mil reais na conta, no extrato bancário, independente do quanto que ela ganha por mês, até pessoas que têm acima de 30 ou 35 mil dólares e que vão fazer um curso de MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que vão exigir uma comprovação financeira um pouco mais robusta. E aí tem uma aqui que ela é bem interessante. Devo informar que tenho parentes diretos fora de status nos Estados Unidos? É óbvio que você deve informar. Pessoal, entenda o seguinte. Nunca, em hipótese alguma, minta para o governo americano. Toda a sua aplicação ela tem que ser pautada na mais absoluta verdade. Acredite em mim. Eu acabei de gravar uma entrevista com uma família que tinha uma situação financeira ok, foram aprovados, e um ponto que eles mais ressaltaram foi como eles ficaram confortáveis, que com a Move Vistos, ao contrário de outra empresa que eles tinham contratado antes, a Move orientou eles a seguirem com a verdade. O que eles ficaram confortáveis com a Move não estavam confortáveis com outra empresa. Então assim, entendam que a verdade ela importa, que você deve
deve se comunicar com a verdade para o governo americano e nada deve ser omitido. Agora, não significa que você deve chegar e falar assim: oi, cônsul, eu quero ir para os Estados Unidos e meus pontos negativos são A, B, C e D. Cara, também não é assim. Mas a sua DS-160, principalmente nas perguntas objetivas, que você tem que falar se tem ou não tem, você tem que ser absolutamente verdadeiro, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Tem parente legal nos Estados Unidos, fora de status? Você tem que falar a verdade. O governo americano ele sabe de muito mais coisas do que você imagina. Eles entendem que você não é diretamente responsável pelo que outras pessoas fizeram, embora sim ele possa achar que se alguém fez da sua família pode ter uma chance maior de que você faça também, mas você tem todo o direito de se defender. 2 semanas atrás, inclusive, nós tivemos uma pessoa nessa exata mesma realidade. Ela foi aprovada com parente fora de status nos Estados Unidos, e na entrevista isso foi confrontado pelo cônsul. O cônsul perguntou, ela sabia o que falar, ela estava preparada para responder sobre aquilo ali, ela não foi pega de surpresa, e ela deu exatamente a resposta que ela tinha que dar para mostrar que ela é ela e essa pessoa que estava nos Estados Unidos é a pessoa que está nos Estados Unidos, e que ela não é responsável pela pessoa, e que o projeto dela é completamente diferente do que aquela pessoa tinha feito. Então é absolutamente possível, é mais sensível e exige de você 3 vezes mais atenção, porque evidentemente vai ter uma desconfiança maior em relação a você. Mas e aí? Essa pessoa já está nos Estados Unidos, ela vai voltar? Talvez não volte. Então se você tem a intenção de estudar, passear nos Estados Unidos, você não pode travar o teu projeto inteiro por causa de uma pessoa que tomou a decisão pela vida dela. Então dá sim, é só ter bastante atenção. Tem uma outra aqui interessante. Estando como turista e querendo mudar de status para estudante, as comprovações são iguais? Olha só. Primeiro ponto importantíssimo aqui é que se você tem interesse de estudar, já vai com visto de estudante direto, tá? Não é legal a ideia de você ir fazer turismo e mudar de status dentro dos Estados Unidos como uma ideia que você já tinha na cabeça desde sempre. Lembrem, vocês não vão querer construir uma história que não seja pautada na verdade com o governo americano. Então, é óbvio que quando uma pessoa chega nos Estados Unidos, pode ser que os projetos mudem. Pode ser que uma viagem curta ela acabe se estendendo, pode ser que uma viagem a turismo acabe evidenciando uma necessidade de se capacitar. Isso é possível, isso é permitido. A lei americana ela permite, não tem nada de errado, desde que não haja dupla intenção. Deixando isso daqui claro e sabendo que o governo americano sabe que você pode mudar de ideia e que tá tudo ok em relação a isso, porque, cara, a vida ela é muito dinâmica, né? Cara, uma pessoa está numa faculdade de um curso, ela começa a pegar o primeiro emprego, ela pode trabalhar na área, perceber que não era nada disso que ela queria, e ela pode então sair da faculdade e mudar de curso. Só estou dando um exemplo que não tem nada a ver com visto, para mostrar que quando você vivencia uma nova experiência, a sua opinião ela pode mudar em relação a algumas coisas. Então não tem problema se você dentro dos Estados Unidos mudar de ideia, tá aqui até ok. Agora, voltando para a pergunta de forma objetiva, quando você está fazendo uma aplicação do Brasil, o que você precisa mostrar de documentação, na maioria das vezes, é menor. Por quê? Porque os cônsuls, eles em 90% das entrevistas, estatísticas internas nossas, eles não pedem documentação, até porque eles não confiam muito em documentação. Mas quando eles pedem, eles vão pedir uma documentação, 2, é raríssimo, embora tenha até casos onde eles pegam e olhem 10 coisas diferentes. Mas assim, a gente pode contar nos dedos de uma mão quantas vezes nós vimos isso acontecer. Então no Brasil, eles tendem a não olhar muito a documentação. Eles vão olhar mais o seu I-20, os documentos que você tem que obrigatoriamente levar, né? O comprovante de agendamento, o comprovante de pagamento da service, mesmo os documentos que vão ter que estar na aplicação de mudança de status. Já na mudança de status, a gente não está na frente do cônsul para saber exatamente o que ele olhou. Mas quando uma pessoa ela faz a aplicação da mudança de status, a Move pode te ajudar no levantamento dessas evidências para fazer a mudança de status. Caso você esteja nos Estados Unidos e tenha mudado de ideia dentro do país, quando você vai enviar a mudança de status, você já envia o formulário, que é o I-539, que seria o equivalente, entre aspas, a DS-160 de quem está aplicando no Brasil, mas que na mudança de status de quem já está nos Estados Unidos, você vai precisar anexar um monte de outras provas, tanto do seu vínculo com o Brasil, como de que experiência que você estava vivendo nos Estados Unidos, para mostrar que a sua intenção ela foi legítima quando você entrou no país. Ou seja, aumenta muito a chance de que no processo de mudança de status outras documentações sejam analisadas, o que não necessariamente significa que isso é mais problemático. Isso pode inclusive te dar mais oportunidade, coisa que na aplicação do visto nem sempre tem, de poder mostrar que você está falando a verdade em relação à sua intenção ali. Agora, uma coisa que é importante também deixar claro é que quem está no Brasil pode, por exemplo, caso tenha que usar as férias do trabalho, aplicar para um mês de estudo, ou caso precise ir nas férias dos filhos da escola, aplicar para 1, 2 meses de estudo. Isso daqui é legal. Quando você está mudando de status, praticamente escola nenhuma aceita matrícula para menos de 6 meses. E nem faz sentido você que está nos Estados Unidos mudar de status para estudar um mês só.
Então, consequentemente, mudança de status nos Estados Unidos vão exigir uma comprovação financeira para um período um pouco mais longo. Isso é importante que as pessoas saibam também. Mas lembra, pessoal, o mais importante aqui é você estar sendo sincero com as suas intenções e mostrar isso para o governo americano, beleza? Em qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, a Move Vistos pode te ajudar. Então, se você quiser aplicar para um visto para fazer MBA, mestrado, doutorado, a Move pode te ajudar. Para estudar inglês, para fazer high school, para passear, fazer compra, para participar de eventos, negócios, reuniões nos Estados Unidos. Para quem mudou de ideia dentro dos Estados Unidos e quer fazer uma mudança de status, ou até quem está fazendo turismo e quer ficar um tempo maior, a Move pode ajudar no levantamento de evidências para poder fazer essa aplicação. Então, para quem quer nossa ajuda, da melhor mentoria de aplicação de vistos do Brasil, mas assim, não tem nada que chega perto do que a gente faz. Uma mentoria super completa, super humanizada, onde você é acompanhado por uma única pessoa, com muito uso de estatística, nos vistos que são aplicados no Brasil, tem simulação de entrevistas, várias etapas que preparam demais a pessoa para a aplicação do visto. Aqui na descrição tem um link e no primeiro comentário também, você pode clicar lá, vai abrir o nosso site, preenche o formulário aqui, em poucos minutos o nosso time vai te mandar um WhatsApp para poder conversar com você, entender o seu projeto e ver como que a Move pode te ajudar a realizar esse sonho americano. Seja ele de conhecer o país, passear ou até estudar e se capacitar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu me chamo Cristiano e se você chegou até aqui é porque o conteúdo valeu a pena, então peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem 2 vídeos no canal para ajudar a mostrar para vocês informações sobre a realidade de como que é aplicar para o visto americano e viver uma experiência nesse país maravilhoso, tá bom? E aqui na tela está aparecendo um vídeo que eu falo tudo sobre o processo de aplicação para o visto de estudante. É o vídeo mais completo na internet. Embora nesse vídeo eu tenha, na época, dado um foco um pouco maior no curso de inglês, saiba que a Move pode ajudar pessoas de high school, MBA, mestrado, doutorado, enfim, diferentes tipos de cursos que podem ser feitos com o visto F1. Beleza? Então é isso, clica aqui na tela, assiste lá. Um abraço e até mais.